Essa é mais uma edição do semanamotor1.com e já vamos começar essa edição com picape. Faz algum tempo que a Fiat já está, talvez até enrolando o lançamento da sua picape média, a Titano, só que agora ela tem uma data de lançamento, literalmente uma data certa. Dia 14 de março será a apresentação oficial da nova picape média da marca italiana. A Fiat aproveitou e mostrou mais algumas imagens da Titano. Sim, a Titano é aquela antiga Peugeot Landtrek que acabou chegando na nossa região com a marca da Fiat para aproveitar que é uma marca mais forte, principalmente também na parte de veículos comerciais. E dá para ver que ela tem o mesmo design, quase com só os logos trocados, uma abundância na grade, mas farol é igual, neblina halógeno. No interior também tem muitos elementos da Peugeot, apesar da troca da central multimídia e do painel de instrumentos, a gente percebe ainda muito design da Landtrek na nova Titano. A Titano deve apostar justamente em preço para concorrer com as tradicionais Hilux e S10, por exemplo. O motor é esperado do novo 2.2 turbo diesel na faixa dos 200 cavalos, o motor que já é utilizado pela Ducato. Então, parte de manutenção já vai ser conhecida. E essa parte de preço da picape também deve ser bem competitivo para concorrer com as tradicionais numa faixa de preço inferior. Por exemplo, enquanto as tradicionais ultrapassam os 300 mil reais, a Titano deve ficar um pouco abaixo disso nas versões topo de linha. Nas básicas também deve ser bastante competitiva, justamente para aproveitar para ganhar mercado de uma marca que não tem uma tradição em picape média. Então fiquem ligados aqui no canal do Motor1 e no próprio Motor1, que no dia 14 de março tem tudo, preços, versões e provavelmente como ela anda. Outro lançamento muito esperado finalmente será revelado também no fim de março, é a nova Chevrolet Spin. A minivan já teve o visual mostrado, então ela tem agora um visualzinho um pouquinho mais crossover, apesar da Chevrolet querer vender ela como um SUV. A gente sabe que ainda é uma minivan, mas ela ganhou apliques de paralamas, uma dianteira com um jeitinho de Montana, com farol separado, um interior bem moderno, incrível que pareça, a Spin vai ter um interior mais moderno que a própria Montana e o Tracker. Em compensação, ela vai manter o espaço interno que a gente já conhece e também a confiabilidade do motor 1.8 aspirado. Pois é, a Chevrolet deve apostar no motor 1.8 justamente para pegar o cliente tradicional que não quer um motor turbo até na parte de manutenção. Vale lembrar que a Spin é um carro muito utilizado na parte de transporte executivo, táxi, aplicativo e também nas locadoras. Então o motor 1.8 pode continuar sendo um forte apelo para a minivan, que deve continuar também com câmbio manual e automático de 6 marchas. Então também fique ligado aqui no Motor1, que nas próximas semanas falaremos bastante da nova Spin, principalmente no final do mês de março, quando ela deve chegar aos concessionários. E falando em 7 lugares, a Chevrolet falou que o lançamento da Spin vai ser no fim de março, então a Citroën já atravessou esse rolê e simplesmente mostrou os valores do C3 Aircross com a opção de 7 lugares. O C3 Aircross foi apresentado no fim do ano passado, nas duas versões, com 5 e 7 lugares, mas apenas as versões com 5 lugares estavam disponíveis nas lojas. Agora chega a opção de 7 lugares, também nas 3 versões com motor 1.0 turbo e um pouco mais caro do que a versão 5 lugares. Com isso, o Aircross é o automóvel de 7 lugares mais barato do Brasil, começando em R$ 117.990, ou seja, 5 mil a mais do que a versão com 5 lugares, e chega aos R$ 136.590, cerca de quase 7 mil reais a mais do que a versão com 5 lugares. Ou seja, é mais barata, a versão de entrada é mais barata que a Spin, com 7 lugares, ainda nessa geração atual. É esperado que a nova até fique mais cara. E o grande atrativo, talvez, desse C3 Aircross, além do motor 1.0 turbo, é o fato que a última fileira ela é totalmente removível. São 2 bancos que você literalmente desencaixa e guarda em algum lugar, ou se quiser deixar ele deitado no banco traseiro, ele consegue pôr carga em cima, porque ele foi feito para isso. Tem um vídeo aqui no canal do Motor1 onde eu mostro na apresentação do carro como é que funciona essa terceira fileira. Assim, funciona bem ali, mas é um pouco apertada. Entra lá no vídeo para vocês conferirem. E falando em março, outro lançamento, já deu pra perceber que em março vamos trabalhar pra caramba, né? O Renault Kardian, aquele SUV menor que a gente viu aqui no Brasil em testes com o Dacia Stepway, que achavam que ia ser o Dacia Stepway, na verdade o Kardian ele usa a plataforma, mas o Kardian estreou também um motor 1.0 turbo com câmbio de dupla embreagem, e agora ele tem os preços revelados. Na pré-venda, talvez esses preços mudem no lançamento, que também
acontece em março. O Kardian está disponível em 3 versões e na pré-venda você pode comprar ele sempre com esse motor 1.0 turbo de 125 cavalos com câmbio de dupla embreagem. A versão de entrada por R$ 112.790, a intermediária por R$ 122.990 e a topo de linha por R$ 132.790. A produção do Kardian já começou lá na fábrica do Paraná, da Renault, então esse carro deve chegar às concessionárias também para abastecer os primeiros lotes, as primeiras unidades também nas próximas semanas. E se você quer ver a lista de equipamentos de cada versão completas, entra lá no Motor1, porque a gente descreveu bem o que esse carro tem. Ele é concorrente do Fiat Pulse, um pouquinho do Nivus, mas tem muito concorrente desse carro para chegar nos próximos anos. Então aproveita e entra lá no podcast do Motor1, que eu e Renato Maia falamos bastante sobre o segmento de SUVs compactos esse ano e nos próximos. E falando em lançamentos, dessa vez não é um lançamento em março, é um lançamento provavelmente para abril. Jeep Compass e Jeep Commander com motor 2.0 turbo de 272 cavalos, que está lá na Rampage. O carro já está rodando com menos camuflagem nas ruas e até zero camuflagem dentro da fábrica. Provavelmente a fábrica de Goiânia já começou a produção das primeiras unidades para montar o estoque para o lançamento, que é esperado para abril. Só que não espere grandes mudanças visuais na dupla de SUVs da Jeep que são produzidos em Pernambuco. Para a versão que é especulada, chama Black Hawk, são detalhes de roda, de acabamento externo escurecido, sem cromo, com detalhe em cromo escuro, em preto vai depender do carro, e o interior também com detalhes em bancos, acabamentos. Ainda não é uma reestilização, uma mudança desses dois carros. O que ninguém sabe é como é que essa versão topo de linha, é esperado que seja topo de linha com motor 2.0 turbo, se vai acabar aposentando alguma 1.3 turbo ou um 2.0 turbo diesel, isso vamos saber no futuro. Mas essas duas versões, que sejam duas versões dos dois SUVs, com o 2.0 turbo mais potente, é muito esperado, principalmente pro Commander. O Commander é muito criticado por ter um motor 1.3 turbo, 2.0 turbo diesel, uma baixa potência para o tamanho do carro, para um carro de 7 lugares, uma proposta familiar, mas a Stellantis deve resolver isso. Vale lembrar que esse motor é importado, então não é necessariamente um carro barato de produzir. E no nosso momento Inside Viz, nosso braço de eletrificação que fala sobre mobilidade elétrica, na Europa foi apresentado o novo Dacia Spring. O que isso tem a ver com o Brasil? Dacia Spring é como é conhecido o nosso Renault Kwid E-Tech na Europa, vendido como Dacia. Bom, dá para vocês perceberem na imagem que o carro, apesar de não ser uma troca de geração, mudou bastante o visual. Uma dianteira bastante inspirada, por exemplo, no novo Duster, uma traseira com uma faixa preta, lanterna bem diferente. Só que o que a Dacia fez com o Spring foi um refinamento. Dá pra ver não só por fora, mas por dentro. O painel mudou quase por completo, agora tem uma tela de instrumentos totalmente digital, uma central multimídia de 10 polegadas em posição elevada. Mudou parte de comando de ar-condicionado. E o curioso, que a gente teve até que aproximar a imagem quando as primeiras fotos foram reveladas, é que o botão dos vidros elétricos continua na parte central do painel, só que é um botãozinho um pouquinho mais refinado. Todo o acabamento do carro também foi revisto, apesar de manter forro de porta, alguns detalhes do que a gente já conhece, percebe uma troca de material, um refinamento, uma preocupação mais com, por exemplo, com conectividade, com cuidado de montagem. O carro ficou um pouquinho mais refinado. Na parte técnica ele mantém bateria, mantém o motor, só que ele ganha, por exemplo, o modo freio regenerativo, que ele não tinha. Então ele fica provavelmente um pouco mais eficiente, justamente para poder ser um dos mais baratos da Europa, mas também não parecer um carro tão simples como é o Dacia Spring e também o nosso Renault Kwid E-Tech. Se esse carro vem para o Brasil, dificilmente, primeiro, ele é um Dacia. Então a gente sabe que a Renault não vende o Dacia como Dacia, e é esperar que na verdade a Renault dê uma elevada na sua linha no Brasil, com a apresentação dos novos elétricos ainda esse ano na Europa, e são esses carros, por exemplo, um novo Twingo, um novo Renault 5, esse sim, para tomar um lugar de hatch elétrico de entrada aqui no Brasil. Essa foi mais uma edição do SemanaMotor1.com. Vejo vocês numa próxima e semana que vem o Thiago Moreno está de volta. Até lá.